Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, do podcast da BB Arc 7. Hoje temos uma especialista à conversa, a nossa enfermeira Rita Cruz, que nos vai falar de alguns temas muito interessantes, nomeadamente na componente ainda da enfermagem, da componente da gravidez, de como é que é o seu dia-a-dia, de alguns temas relacionados também com a perda gestacional, com a mortalidade infantil e muito mais coisas que a senhora enfermeira vai falar hoje connosco e vai-nos explicar um bocadinho o que é a sua experiência e aquilo que pode acrescentar às famílias portuguesas. Olá, Rita, bom dia! Olá, bom dia e obrigada pelo convite para estar aqui hoje com vocês. Obrigada a nós por hoje vir aqui dar o seu testemunho e apoiar também muitas famílias, muitas futuras mamás. Em primeiro lugar, quem é a enfermeira Rita Cruz? Okay. Então, eu sou licenciada já há quase 13 anos em enfermagem. Entretanto, o meu gosto pela área da obstetrícia sempre foi muito grande e, portanto, eu tirei a especialidade de saúde materna e obstétrica, que as pessoas vulgarmente conhecem por enfermeira parteira. E então, desde 2014 que tenho a especialidade e que me comecei então a inteirar mais nestes temas da obstetrícia e acabei por sair do serviço onde estava em 2017 e desde então estou na área dedicada à gravidez, parto, pós-parto, porque efetivamente a obstetrícia é um mundo muito, muito vasto. E, portanto, no meu dia-a-dia, atualmente, eu estou num serviço de grávidas de risco. Portanto, todas aquelas grávidas que por algum motivo necessitam de estar internadas para vigilância não só da mãe, mas também do bebê. E é um serviço também que tem ginecologia. E, portanto, acaba por ser um serviço muito complexo no sentido em que nós damos resposta a muitas situações da saúde da mulher. Não são só grávidas que passam pelas minhas mãos, algumas, obviamente, casos para vigilância e que acabam por ter um final feliz, mas também puerpérios, portanto, depois dos bebés nascerem, mães que não têm o chamado puerpério fisiológico, ou seja, necessitam de alguns cuidados diferentes e por isso ficam connosco também numa unidade de vigilância. Muitas das vezes depois temos os bebés também já a acompanhar estas mamãs. E temos também o lado menos feliz, não é? De interrupções médicas da gravidez e de mortes fetais. Portanto, a perda gestacional aqui também muito presente no meu serviço e que necessita de muito acompanhamento. Eu chego às vezes a achar que se calhar temos que investir mais nesta área do que propriamente na gravidez, e é isso que eu tenho feito, porque efetivamente ainda falta muito apoio a estes casais que passam por esta realidade. Ao mesmo tempo, a área da ginecologia que eu tenho no serviço também é assim extensa. Temos não só tanto mulheres que são operadas, cirurgias, mas também temos muita cirurgia da mama, quase sempre por cancro, e acaba por estar assim um leque muito grande no mesmo serviço, o que me permite também, ou me tem permitido ao longo destes anos, evoluir também como enfermeira. A par disto, eu acho que nós como especialistas podemos fazer muito mais e foi neste sentido que eu criei o meu projeto, a Enfermeira da Mamã, que inicialmente foi um bocadinho idealizado para o pós-parto. Isto porque eu também sou mãe de 2 com um terceiro a caminho e, portanto, acho que no pós-parto a mulher fica muito sozinha. Se calhar durante a gravidez é tudo muito à volta dela, não é? E, portanto, acaba por estar muito, muito mais apoiada. E a partir do momento em que o bebê nasce, deixa de existir aquela mãe. E, portanto, tudo vai rolar à volta de um bebê, que obviamente tem as suas necessidades, mas as mães também. E, portanto, foi nesse sentido que eu criei o meu projeto, e que está a crescer, tem 1 ano e uns meses, e que já não dá apoio apenas ao pós-parto, ou seja, eu comecei a fazer alguns apoios no domicílio,
portanto, naqueles primeiros dias de cuidados ao bebê, com dúvidas dos pais, sobre a amamentação, quase sempre, sobre determinados pormenores, se estavam a fazer bem ou não, que lá está, muitas das vezes são dúvidas de papás que se sentem muito inseguros e sozinhos, mas entretanto isto foi crescendo e neste momento eu apoio também durante a gravidez os casais, com cursos, com workshops, com dúvidas que possam surgir, e vou fazendo também umas aulas na piscina com grávidas e com bebés. Tenho feito também com os bebés, alguns deles que andaram na barriga das mães durante as aulas na piscina, e portanto acabo por abrir assim um bocadinho mais o meu projeto, e também ao lado da perda gestacional, que parecendo que não, entra aqui, não é? E necessita de muito apoio. E portanto eu acabo por estar assim um bocadinho em tudo, costumo dizer. Multitask. Exatamente. Mas é isso que me faz sentir realizada, porque acho que sinceramente nós, enquanto profissionais num hospital, temos tantas situações para dar resposta, que muitas das vezes não damos a resposta que queríamos ou que desejávamos, porque temos um número muito grande de trabalho, um volume muito grande de trabalho, que não nos permite, se calhar, ser tão realizadas ou sentir-nos tão realizadas naquilo que fazemos. E eu complemento isto com este meu projeto, em que sinceramente acho que consigo efetivamente fazer aquilo que gosto, acima de tudo. Portanto, a enfermeira Rita é esta. Já algumas pessoas me vão conhecendo porque eu tenho participado em alguns workshops e algumas palestras, e faço com todo o gosto, porque gosto muito de falar do que é a maternidade real, e acho que é isso que os pais precisam, é de alguém que lhes fale daquilo que eles verdadeiramente vão encontrar. Eu costumo dizer, a maternidade não é toda cor-de-rosa, tem alguns cinzentos, eu também passei por eles, faz parte. Agora, acho que as pessoas precisam de ter alguém a quem possam recorrer, e efetivamente existem inúmeros profissionais, muitíssima informação. Agora é preciso nós também termos a capacidade de filtrar essa informação, porque vamos ouvir sempre opiniões diferentes, apesar de sermos todos especialistas ou termos todos até as mesmas bases. Depois, se calhar, vamos nos entregar de uma forma diferente, e aquilo que nós pedimos muitas das vezes aos casais nem faz sentido para eles. Se calhar faz sentido para mim, mas não faz para eles, para a vivência deles, para a experiência deles. E, portanto, acho que eles precisam de ter um porto seguro, alguém com quem eles se identifiquem. Pode ser comigo ou com outra pessoa qualquer, mas acho que no hospital acaba por acontecer um pouquinho isto. Como nós somos uma equipa grande em todos os setores, portanto, vamos rodando ao longo dos turnos, somos sempre pessoas diferentes. Pessoas, naqueles poucos dias que acabam por lá estar, vão efetivamente identificar-se mais com A ou com B, mas depois falta esta continuidade fora, não é? Ter alguém que no fundo os vá esclarecer e vá respeitar também as opções de cada um. Se calhar para mim faz muito sentido amamentar e passar a uma família que o leite materno é o melhor para o bebê, mas se calhar para aquele casal não tem sentido, não é assim que eles querem, não foi assim que eles idealizaram, não, e portanto há que perceber quais são as reais necessidades das pessoas para conseguirmos também dar resposta, mais do que eu impor aquilo que sei ou aquilo que eu acho que faz sentido. Não, pode não ser assim, não é? Portanto, este mundo da maternidade é um mundo que me fascina, sim, muito. Vamos pegar aqui em algumas coisas que a Rita falou. Em primeiro lugar, a Rita está connosco na plataforma já há bastante tempo, não sei se há um ano, se praticamente quase há um ano. Foi das nossas primeiras enfermeiras especialistas, portanto, para que as pessoas saibam, apesar da Rita atuar muito na zona do Norte,
Através da plataforma as pessoas podem fazer uma consulta com a Rita online, podem ter o seu acompanhamento, podem ter outras ofertas que a Rita possa querer dar, mesmo até algum workshop online, algum outro tipo de situação. Não impede que um pai ou uma mãe, ou se tiverem alguma questão, alguma dúvida, possam começar o seu acompanhamento em qualquer parte do país. Portanto, isto só para finalizar aqui esta parte que hoje em dia, através do online, nós conseguimos ter este apoio e que, pelo que aconteceu na pandemia, houve muitas pessoas que recorreram muito ao apoio online pelo facto de estarmos em pandemia e estarmos todos fechados. Portanto, esse acompanhamento é feito de igual forma, tal como é feito a nível presencial. Depois, queria dizer também que a Rita realmente tem aqui uma série de ofertas que pode oferecer às famílias, mas principalmente acho que a maior oferta é a atenção, o acompanhamento que pode dar mediante aquilo que estava a mencionar, que é a necessidade de cada casal. E hoje em dia nós temos casais muito diferentes, não é? Portanto, podemos ter um casal pai e mãe, portanto, designado como casal heterossexual, podemos ter um casal duas mulheres ou dois homens, designado como homossexual, podemos ter mães solteiras, não é? Em que querem ser mães, porque sim, essa é a sua opção. Portanto, temos aqui uma variedade de famílias que hoje em dia a sociedade moderna já apresenta e, portanto, a Rita também consegue adequar a sua especialidade às várias necessidades destes casais, correto? Sim, e é super importante, é uma realidade cada vez mais presente. Não só o que disse, mas também mesmo as próprias gravidez independentes, portanto, mães que optam por recorrer a algum tratamento e serem elas próprias a única figura parental existente. E acho que é cada vez mais comum e cabe-nos a nós também estarmos despertos e abertos para estas situações, porque acho que o que vale aqui é mesmo haver amor, acima de tudo, mais do que haver um homem e uma mulher, não interessa, para mim isso não interessa. E é respeitar, acima de tudo, estas novas opções. A gravidez também por tratamento, a chamada procriação medicamente assistida, também está muito presente atualmente, por diversas situações. Eu há pouco disse que trabalhava num serviço de ginecologia e contacto muito com situações de endometriose, que agora já se fala tanto, mas que até eu ir para o serviço em 2018, muito sinceramente, nunca tinha contactado com estes casos. E muitos deles vêm de situações mesmo de pessoas que querem engravidar e que lhes surge um diagnóstico de infertilidade e se calhar na base está uma endometriose. E, portanto, isto acaba por estar tudo muito, muito relacionado e exige de nós, enquanto também profissionais de saúde e especializados numa área tão específica, esta abertura, não é? A estas novas situações que nos vão surgindo e que são cada vez mais comuns, em que muitas das vezes há gravidez de gêmeos e trigêmeos, e portanto, lá está, cabe-nos a nós também dar o nosso melhor nestas situações. Não é? E é importante também aqui a especialidade da Rita, no sentido de desmistificar muitos receios, não é? Porque uma mãe de primeira viagem, passo a expressão, é uma mãe que se calhar tem imensa informação, não só dos familiares e amigos que a rodeiam, mas também da internet, mas nada melhor que ter, logo desde o início, um acompanhamento com alguém especializado para esclarecer os seus principais medos. Será que vou amamentar? Será que não vou? Como é que eu se calhar me vou deitar porque tenho a barriga de uma forma? Ou senti isto? Será que isto é tudo normal? O puerpério, que há pouco a Rita falava, será que devo fazer um treinamento? Mas o que é afinal isto do puerpério, não é? Isso é muito importante ainda a sentir esse acompanhamento logo na fase inicial. Eu acho que sim, porque atualmente também como já falamos um pouquinho, há acesso muito fácil à informação.
nos mais diversos pontos e fontes, mas muitas das vezes essa informação pode não ser credível, pode ser uma informação que até a gente não se identifique com ela e, portanto, vamos acabar por, e existe mesmo isso, muita informação, mas depois poder de decisão do casal, nem tanto. Claro que isto já vem a mudar e temos famílias muito diferentes, mas cabe-nos a nós também, enquanto especialistas, fazer este acompanhamento, esta triagem de informação e, acima de tudo, trabalhar aquilo que é a maternidade real, com expectativas realistas daquilo que efetivamente o casal pensa que faz sentido ou que quer, e depois, será que vai encontrar isso no local onde vai ser seguido ou onde tenciona ter o parto, etc, etc. Portanto, pessoas às vezes vão com as expectativas muito altas e depois chegam aos locais e não vão encontrar aquilo que se calhar queriam. E começamos logo ali mal, não é? Eu trabalhei num puerpério e muitas das vezes apanhava mulheres completamente decepcionadas porque o parto não correspondeu àquilo que tinham idealizado ou aquilo que achavam que ia ser. Muitas das vezes as pessoas até nem sabem. Chegam-me imensas dúvidas por mensagem na minha página do Instagram, em que são dúvidas que, se calhar, para mim até nem me fazem sentido, mas que para aquelas pessoas são verdadeiras preocupações e são necessárias esclarecer e muitas das vezes basta uma palavra nossa de alguém que é da área para as pessoas ficarem mais tranquilas. E eu continuo a achar que as pessoas preparam-se muito para o parto. E eu não digo que não seja importante, ok? Eu também já tive 2 e vou ter um terceiro e também penso nele, não é isso. Agora, as pessoas têm que pensar que sim, é importante o parto, mas o parto vai ser aquele momento. Até lá há muita coisa a rolar e depois do parto, então, é que a coisa vai rolar. Principalmente o primeiro mês. Exatamente. Se as pessoas não se preparam, e hoje, atualmente, fala-se muito do plano de parto, e as pessoas às vezes até nem sabem bem o que é isso, mas porque no hospital ou no sítio onde são seguidas lhes deram um papel para fazer o plano de parto, quando nem sabem o que é que lá está ou o que é que aquilo significa. É importante e já se começa a fazer algumas consultas de plano de parto para as pessoas também perceberem aquilo que lá está escrito e as dúvidas que têm, mas começam também a ficar mais despertas em pensar num plano de pós-parto, e eu acho que esse ainda vai fazer mais sentido, porque no pós-parto é que se calhar é importante nós, antes de chegarmos lá, já planearmos algumas coisas que são fáceis de planear até chegarmos ao momento. Depois, claro, o pós-parto vai ser vivido de formas muito diferentes por cada um de nós, não é? E é isso que torna a maternidade única e exclusiva de cada pessoa, não é? E cada gravidez é uma gravidez e cada parto é um parto e um pós-parto é um pós-parto, portanto, não Oh, é? Rita, Um bocadinho isto. e se calhar aqui por falar nesta questão do pós-parto, e provavelmente se calhar há muitas mamães que se identificam com esta questão que eu vou colocar à Rita. É normal existir depressão pós-parto, é normal a mãe poder recusar o próprio filho, não é? Ali nos primeiros tempos. Tudo isto faz parte destas alterações, não é, Rita? Faz. São situações que, obviamente, são passíveis de acontecer num pós-parto, porque lá está, muitas das vezes as expectativas que tínhamos vão por água abaixo, ou até porque começamos a somar um bebê que necessita dos nossos cuidados, que depende de nós exclusivamente, 24 sobre 24 horas, em que não tem livro de instruções e, portanto, muitas das vezes é difícil nós também percebermos o que é que efetivamente o bebê precisa, o que é que ele quer, e depois aqui vêm os palpites de familiares e não só, e opiniões diferentes de profissionais, e a cabeça das mães fica de tal forma baralhada e confusa, que, a par das alterações hormonais que são normais desta fase, poderão levar efetivamente ao chamado blues pós-parto ou, em situações mais graves, a uma depressão pós-parto,
mas que felizmente, lá está, se as pessoas tiverem acompanhamento durante a gravidez, já se começam a descartar e a identificar alguns sinais que a mulher nos possa ir dando, que nos podem ditar que esta mulher, se calhar num pós-parto, vai precisar de um acompanhamento diferente, para que não deixemos a pessoa cair efetivamente naquele, entre aspas, naquele poço, não é? E isto pode ser trabalhado como? Desde que a pessoa tenha um acompanhamento prévio. Outro dia uma mamã dizia-me que estava com muito medo do parto, ainda tinha 20 semanas, já estava a pensar no parto porque não vai ser capaz. Portanto, tudo isto é importante nós trabalharmos durante a gravidez para que a mulher se sinta também empoderada e cada vez mais capacitada para tomar decisões e para desmistificar. Mas medo de quê? Ela sabia dizer muito bem o que tinha medo, mas porque houve a história da amiga da outra e então nós sabemos que nem todos os finais são felizes, né? E estas pessoas têm, claro, maior risco de num pós-parto não conseguir atender às necessidades do bebê nem às próprias, né? Porque nós sabemos que a mulher também necessita de se cuidar e que cuidem dela, né? Nasce uma mãe, não é só um bebê, nasce uma mãe também e um pai. Tudo nasce uma família e, portanto, há muito que ajustar, mas nós conseguimos efetivamente orientar estas situações ou pelo menos tê-las debaixo de olho para no pós-parto as pessoas não chegarem a desenvolver uma depressão pós-parto. Que, claro está, não vamos dizer que não é passível de acontecer. Nós sabemos que sim, não é? Mas se calhar termos logo ali uma atenção diferente, com estratégias ou com algumas ferramentas que se possam até trabalhar previamente. Oh, Rita, agora vamos pôr aqui um caso prático. Imaginemos que chegava alguém e até podia ser na plataforma ou junto da Rita nas suas redes sociais e estava grávida. Primeira mamã, portanto não faz ideia do que é este mundo da gravidez. É possível ter uma primeira consulta com a Rita só no sentido de elucidar as primeiras necessidades, as primeiras preocupações, porque às vezes há muitas mães que se perdem, não é? É mala de maternidade, plano pós-parto, exercício, o que é que eu como, o que é que eu faço, como é que eu durmo. É possível ter com a Rita uma primeira consulta onde se pode, se calhar, elucidar um bocadinho das primeiras necessidades. Sim, aliás, acho que e é esse tipo de acompanhamento que eu faço e que acho que é desejável. É inicialmente, e aliás, até valorizo mais se a consulta for individualizada ou até um curso mais individualizado. Porquê? Porque eu vou conseguir ir de encontro às necessidades daquele casal. Neste caso em específico, nesta primeira consulta, a minha preocupação iria ser perceber a história, portanto, daquela gravidez e daquela família, e acima de tudo entender que dúvidas é que têm, o que é que os preocupa, e aqui fazer um apoio mais individualizado e mais personalizado, que acho que acaba por fazer mais sentido do que nós às vezes, e sabemos que acontece isso, fazermos uma turma com grávidas, portanto, hora de primeira viagem ou não, e se calhar não vamos chegar tão bem às necessidades de cada um, porque vamos estar a falar muito no geral, com temas muito gerais, e portanto o que eu defendo e aquilo que costumo fazer é, de acordo com as necessidades do casal e com as dúvidas que têm, adequar o curso ou os temas mais àquilo que são as suas necessidades. Pode não fazer sentido, se calhar, eu estar a falar de alguns temas que o casal até nem valoriza e que nem o preocupa, não é preocupação no momento. E nós, quando fazemos em turma, acaba por acontecer isto. Nós temos definido um plano e naquela sessão vamos falar disto, e isto se calhar não faz sentido. A pessoa até já ouviu falar, ou até já tem uma experiência anterior e até sabe como uma coisa se processa, e portanto acaba por ser mais. Fazer mais sentido e também ser mais adequada a cada casal. Isto só é possível se for individualizado, não é? Nesta primeira consulta, em que eu acabo por fazer um levantamento das necessidades e adequar
os temas que nós possamos falar futuramente, porque até se calhar nem faz sentido fazer um curso, mas fazer várias consultas ou sessões sobre determinada dúvida em específico, não é? Um, por exemplo, falar do parto faz sentido? Faz, mas se calhar para algumas pessoas em que já têm determinado que não querem um parto ou que não vão poder ter um parto normal e vão ter uma cesariana porque a gravidez assim o exige ou porque têm alguma patologia que assim o exige, para que é que eu vou estar a falar, por exemplo, das fases do parto, pelas quais a mulher vai passar no trabalho de parto se ela não vai vivenciar isso, não é? Portanto, acabamos por conseguir chegar mais perto das necessidades de cada um. Oh, Rita, às vezes até pode ser questões muito simples e que para nós podem parecer muito básicas, mas que se calhar, pelo menos até há pouco chegou-nos aqui uma informação, que é simplesmente mudar a fralda a um bebê ou dar banho a um bebê. Portanto, há coisas que para nós podem ser, vocês especialistas, não é? Muito simples e muito básicas, mas se calhar para uma futura mamã, ou futuro papá, ou uma futura família, pode ser um bicho de 7 cabeças. Sim. Dar o banho a um bebê, não é? Mudar uma fralda. E Portanto, conseguimos muito fazer, há bocado estávamos a falar do online, o online tem essa vantagem, não é? Eu não preciso de, propriamente, o facto de eu atuar muito aqui na zona norte, que é onde estou, o online permite-nos isso, e nestas sessões passarmos também muito mais à prática. Claro que se eu for ao domicílio, fizer o curso até com a pessoa no presencial, é diferente, mas o online também me permite mostrar como podem, por exemplo, dar o banho, como podem mudar uma fralda e por esta componente mais prática, que se calhar para mim é normal e é fácil, para muitos casais não é, não é. E é isto que é fascinante, é nós conseguirmos também preparar as pessoas e pô-las com dicas mais práticas, né? No fundo é isso. As pessoas às vezes leem, mas aquilo não fica, não faz sentido. Eu cheguei a ir a um casal dar banho ao bebê, o primeiro banho fui eu que dei, e depois os seguintes eu fui assistir já ao casal a dar o banho. E claro que eu não estou ali numa de não faça assim, não é isso, mas é orientar com algumas dicas, porque as pessoas têm muito medo, não é? Têm muito medo de pegar, de dar, de deixar o bebê cair, e agora que está molhado e vai apanhar frio, ai que eu agora lavei primeiro a cabeça e não devia. E portanto, no fundo, é nós tranquilizarmos as pessoas para tudo isto. Porque eu acho que às vezes nós temos muito aquela ideia de temos de ser perfeitos. E lemos muitos artigos e muita informação de que a maternidade é perfeita e a gente sabe que não é. Não existem pais perfeitos, se existem não são reais, eu continuo a defender isto. Todos nós temos as nossas fragilidades e isto faz parte, é assim mesmo. E isto é que dá segurança aos pais, eles perceberem que estão a fazer e que estão a fazer sempre o melhor pelo seu bebê. É isso que é o mais importante. Se estão a fazer de acordo com o que o amigo faz, não interessa. Interessa é fazer de forma que faça sentido e que estejam seguros e se sintam realizados. Acima de tudo, é isso. Perfeição nunca vão encontrar. É verdade. Rita, estamos quase no final, mas antes de deixarmos hoje este podcast, há uma questão que para nós também parece ser importante mencionarmos hoje antes de terminarmos, que é a questão da taxa de mortalidade infantil no nosso país, que dados muito relativos do INE demonstram que de 2021 para 2022 a taxa aumentou de 2,4 para 2,6. Sabemos, porém, que uma taxa de 2% ainda é uma taxa pequena comparativamente a outros países. No entanto, não deixa de ser um número que está a aumentar. Pela sua experiência, conseguimos ter alguma percepção do porquê disto acontecer, como é que se lida com casais quando isto acontece? Tem algum discurso neste sentido, Rita? Bem, são situações muito complicadas quando nós lidamos principalmente com morte fetal. Isto porque uma interrupção médica da gravidez é má, claro que sim, é difícil, é dolorosa, mas o casal sabe que a vai fazer. Por isso é que é uma interrupção médica. Portanto, há algum achado
na gravidez de que algo não está bem, de que é algo incompatível com a vida, ou que até foi um bebê que a mãe foi fazer a ecografia e se percebeu que o bebê já não tinha vida. Que é diferente daquele casal que, e acontece-nos muitas vezes, se calhar mais do que aquelas que eu alguma vez imaginei, que é a mãe deixa de sentir o bebê e até dá aquele benefício de se calhar estar mais sossegadinho, e quando vão à urgência ou decidem ir à urgência, chegam lá e não há batimento cardíaco, o bebê já está morto. E aqui eu acho que são situações muito, mas muito difíceis para os casais e para nós profissionais também, que naquele momento eu acho que todos nós pedimos que este tipo de situações não sejam connosco. Mesmo a nível de internamento, já tive assim algumas situações difíceis em que no turno anterior o bebê fez um traçado normal, perfeitamente normal, e quando vamos a ligar naquele turno seguinte já não temos bebê. E são situações muitas das vezes em gravidez já bastante avançadas, quem diz avançadas no sentido de uma idade gestacional, às vezes com 38 semanas, 39, 40, já perto até de uma indução que até estava marcada, ou de um parto que já estava agendado. E, portanto, isto acontece muitas das vezes, e é o difícil da perda gestacional, e nestes casos é que muitas das vezes não encontramos uma resposta. Mas porquê é que aconteceu? Se estava tudo bem, porque é que assim de repente, pronto. E isto são situações em que às vezes é mais difícil para os pais aceitarem que aquilo é real, né? E sair de colo vazio de um hospital é duro. Estas situações acontecem até mais do que o que eu alguma vez imaginei. Se calhar também por estar no serviço onde estou, acabo por contactar com muitas mais. E daí ser tão importante e eu ter este tema tão querido para mim, porque acho que falta muito apoio nesta área. É uma realidade, é. E é difícil porque lá está, se for uma interrupção médica por um problema, os pais sabem que o bebê tinha aquele problema. Agora, nestas situações em que até aconteceu, o que é que poderá estar aqui na base? Será que alguma vez vamos ter resposta? Muitas das vezes não têm resposta para o sucedido. E então acaba por ser assim um bocadinho assustador, não é? E nos colocar muitas das vezes de sobressalto, não é? Será que isto vai correr bem? Será que está mesmo tudo bem? E as pessoas acabam por recorrer muitas das vezes à urgência para sossegarem, não é? Para se ficarem mais tranquilas. Mas eu também defendo que mais vale irem à urgência e terem a certeza de que não, ok, está tudo bem, isto fui eu que senti algo diferente, ou hoje ele até estava mais paradinho, ou assim, do que já chegar e ser tarde, porque depois vamos nos culpabilizar neste tipo de situações em que, imagine, não sinto o bebê, há quanto tempo não sentia o bebê? Já não sentia desde ontem, quer dizer, este peso vai ser muito grande para aqueles pais de que afinal eu já não sentia desde ontem o bebê e não fui. É preferível irem, eu acho preferível sempre procurar ajuda neste sentido. Agora, também estamos a viver uma época, e acho que cada vez mais, em que as pessoas optam, pronto, têm escolhas diferentes, os partos domiciliários que começam a estar muito presentes, a assistência, portanto, fora do hospital, e estas situações também levam a que os pais optem por uma vigilância diferente. Desde que bem acompanhados, eu acho que é possível tudo correr bem. Agora, a obstetrícia é um mundo e é mesmo uma caixinha de surpresas. Eu costumo dizer isto, é a obstetrícia no seu melhor,
quando nós menos esperamos, está-nos a brindar assim com algo menos feliz. Daí esta taxa, se calhar, estar a aumentar, mas também porque, lá está, temos mais conhecimento, procuramos mais ajuda, as coisas acabam por ficar muito mais visíveis a todos. O importante é que também, desse lado, saibam que a Rita também presta apoio neste sentido, em termos de perda gestacional, portanto, através da plataforma até a consulta é gratuita, podem perfeitamente recorrer à Rita para esse apoio. E o importante aqui é, e neste Dia Nacional do Enfermeiro, é que existe sempre do outro lado uma esperança, e vocês, especialistas na área, estão lá para isso mesmo, para dar apoio em tudo aquilo e em todas as fases que as famílias irão passar e que já passaram, e principalmente é nunca desistirem do sonho que cada um tem de ser pai ou de ser mãe, pelo facto de ocorrer uma situação menos positiva. Rita, muito obrigada hoje pelo seu testemunho, por participar aqui, a sua experiência e o seu projeto também, e de estar com a BBArc também já ao longo destes meses todos. Desejamos a continuação de um excelente trabalho aí na Zona do Norte e não só, pelo país todo, porque através da nossa plataforma pode chegar a todas as famílias. Fica aqui o testemunho da Rita Cruz. Muito obrigada e a continuação de um bom trabalho, e vamos falando, obviamente. Claro que sim. Obrigada. Aí em casa, não se esqueçam, deixem os vossos comentários e as vossas dúvidas aí em baixo. Já sabem, alguma coisa, contactem a nossa enfermeira, a Rita Cruz, quer pela plataforma ou por outro meio. É sem dúvida uma das nossas melhores especialistas, como é óbvio, qualquer especialidade tem sempre o seu lado, em que podem tirar as vossas questões e as vossas dúvidas. Portanto, aqui do nosso lado estaremos sempre cá para vos ajudar e para vos apoiar em qualquer questão. Deixem as vossas questões aí em baixo, sigam o nosso canal e já sabem, subscrevam o sinalzinho para receberem as notificações do podcast da BBArc. Tchau!